Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo a mais uma aula do Enem. A matéria é matemática, o tema é funções. Meu nome é Alex Duarte. Então, a primeira coisa é definir o que é uma função. Antes da definição matemática, vamos ver um exemplo da vida real. Às vezes você fala assim com uma pessoa, eu não vou ao cinema em função da chuva que está caindo, está chovendo muito forte. Ou seja, como que foi usada a palavra função nesse contexto? Uma coisa como consequência da outra. A causa e a consequência. A causa é a chuva forte. A consequência é que você não vai ao cinema. Na matemática é da mesma forma. Só que a causa a gente chama por x, que é um número ou um elemento de um conjunto. E a consequência a gente chama de y. E aí a gente calcula o y usando o x. E por isso que a gente diz que o y está em função de x. Conforme o x varia, o y pode variar também. O que é uma função? É uma lei matemática que a cada valor de x de um conjunto D de domínio, associa um e somente um valor y de um conjunto C, chamado contradomínio. Ou seja, y é o resultado do x, entre aspas. Por que um e somente um? Um excelente exemplo de função é uma máquina. Por exemplo, uma calculadora. Pode ser uma calculadora de bolso ou calculadora do seu celular. Quando você joga lá um valor, que é o x, e calcula, por exemplo, a raiz quadrada do x, não pode deixar de dar um resultado. Se não der resultado nenhum, quer dizer que sua calculadora está com defeito. Por isso que você tem que ter um resultado. Por outro lado, se uma hora você calcula a raiz de 5 e dá uma coisa, e daqui a pouco você calcula a raiz de 5 e dá outro resultado, está errado. Sua calculadora também está com defeito. Por isso que ela tem que dar somente um resultado. Um e somente um. Ela tem que dar algum resultado e toda vez que você colocar aquele x, o resultado tem que ser sempre o mesmo y, senão tem alguma coisa errada. E como que você representa simbolicamente? O nome da função, por exemplo, f, d, que é o conjunto de partida, setinha c, que é o conjunto de chegada. E aqui, possivelmente a maioria de vocês lembra disso, y igual a f de x. Outra maneira de representar, que às vezes aparece, começa da mesma maneira, f, d, setinha c, o conjunto no qual você está pegando os valores, setinha, o conjunto no qual estão os resultados. X, essa setinha diferente aqui, y. Mas vamos ver isso então num problema, numa questão do Enem. Essa questão de 2009 diz assim, muitas vezes o objetivo de um remédio é aumentar a quantidade de uma ou mais substâncias já existentes no corpo do indivíduo, para melhorar as defesas do organismo. Depois de alcançar o objetivo, essa quantidade deve voltar ao normal. Ok? Então vamos ver se a gente entendeu. Você toma um medicamento, já tem lá uma substância no seu organismo, ela vai aumentar para combater uma infecção, seja o que for. E depois ela tem que diminuir de modo que essa substância volte ao nível normal de concentração, vamos dizer assim, no seu organismo. Porque aí não faz mais sentido você ter aquela substância alta no seu organismo se você já está curada ou curado. Se uma determinada pessoa ingere um medicamento para aumentar a concentração da substância A em seu organismo, a quantidade dessa substância no organismo da pessoa em relação ao tempo, de novo, a quantidade da substância em relação ao tempo pode ser melhor apresentada ou representada pelo gráfico. Então, agora ele está perguntando um gráfico. Primeira coisa, o que é um gráfico? Um gráfico é um mapa que relaciona no eixo horizontal o x, né? Lembra, o x é a causa, e no eixo vertical o y. Ou seja, vai te dar um desenho do comportamento da sua função. Se sua função sobe, é crescente, se ela desce, é decrescente, se é uma reta, se é uma curva. E isso ajuda muito, porque a visualização do gráfico permite que a gente veja rapidamente uma característica de uma função. Bom, então vamos analisar alternativa por alternativa. O que aconteceu aqui?
Essa linha horizontal é a quantidade da tal substância no seu corpo, ok? A substância A. Aí o que aconteceu? Ela estava constante. Ela subiu e desceu, que é o que você espera lá do medicamento. Porém, repara que quando ela desceu e depois estabilizou novamente, ficou horizontal novamente, ela não ficou no nível que ela estava antes. Ela ficou no nível maior do que seria a presença normal daquela substância no seu organismo. Então, esse gráfico não está adequado. Ele subiu e desceu, a concentração do remédio subiu e desceu, mas quando estabilizou, não ficou no nível normal. Então, essa letra não deve ser a letra procurada. Na B piorou, porque esse pedaço horizontal do gráfico era a quantidade da substância no seu organismo, constante. Subiu, estabilizou num nível maior do que era o normal e nunca mais desceu. Ou seja, a substância ficou constante no seu organismo, num nível maior do que o normal. Então, não pode ser também a letra B. A letra C é uma pegadinha bacana, olha que interessante. Aqui, realmente, a concentração subiu e desceu, que é o que falou lá que é esperado de um medicamento. E depois voltou para o nível que ela estava normalmente. Né? Mas observa lá no enunciado, vamos ler aqui com muito carinho, aumentar a quantidade de uma ou mais substâncias já existentes no corpo do indivíduo. Então, o remédio que você está tomando, né, segundo o enunciado, não vai fabricar uma substância no seu organismo. E aí, se a gente observar neste gráfico, o nível inicial era 0, subiu, desceu e voltou para 0. Isso não faz sentido. Quer dizer que era uma substância que você não tinha no seu organismo, de repente ela apareceu, subiu, voltou e voltou para 0. Né? Então, isso aqui, segundo o enunciado, não é a intenção de um medicamento. É aumentar a concentração de uma substância que você já tem no organismo, portanto, que não está no nível 0. E depois, quando cessar o efeito do medicamento, vai voltar ao nível que você já tem no seu organismo normalmente. Bom, então, essa aqui sim está de acordo. Aqui, ó, você tinha um nível estável da substância no seu organismo, que não é 0, portanto, era uma substância que já estava presente no seu organismo. Subiu, na hora que você tomou do medicamento, depois o efeito vai passando, desce e voltou para o nível que já estava no seu organismo, que não é 0, ok? E a última alternativa ela é absurda de acordo com o enunciado. Por quê? Aqui é o nível estável da substância no seu organismo, quando você tomou o medicamento, em vez de subir, ela diminuiu. Né? Diminuiu, subiu de novo e voltou para o nível que estava. Mas a ideia do medicamento, segundo o enunciado, não é diminuir a concentração da substância no seu organismo, é aumentar a concentração. Então, a resposta correta dessa questão seria a letra D. Repara que é uma questão totalmente conceitual, não tem números, não tem sequer a expressão da função. É uma questão para testar se você entendeu o que um gráfico representa. Essa questão de ser constante, de aumentar, de diminuir na linha do tempo. Ok? Uma outra questão que também caiu no Enem de 2009, olha só, 2 questões de funções na mesma prova, diz assim: Paulo emprestou R$5.000 a um amigo, a uma taxa de juros simples de 3% ao mês. Já já eu comento. Considere X o número de meses do empréstimo. Tá, então X está representando para nós o que aqui? O tempo. E M de X, o montante a ser devolvido para Paulo no final de meses. Ok, então M de montante. Então, a nossa função não chama F, no exemplo chama M de montante. Nessas condições, a representação gráfica correta para M de X é: qual seria a representação correta do montante? Então, repara que em todos os 5 gráficos, começa do 5.000, que é o valor que foi emprestado. Só que eles têm comportamentos diferentes. A letra A é uma reta que sobe, a letra B sobe e depois fica constante, a letra C é constante e depois sobe, a letra D sobe com uma certa inclinação e depois sobe mais rápido ainda, ou seja, a inclinação aumentou de um segmento de reta para outro, e na letra E desce, ok? Bom, você já poderia, talvez de cara, eliminar a letra E, no sentido que o
que você espera é que isso aumente e não diminua, né? Seria uma maravilha se você pudesse pegar um empréstimo de R$ 5.000 e no final você pagar só 2.500. Não é bem assim, né? Então, a letra E não faz muito sentido aqui no contexto, né? Mas vamos lembrar o que são os juros simples, né, que falou na questão. Juros simples são aqueles juros que não são juros sobre juros. Toda vez que você aumenta o seu valor, você aumenta sempre em relação ao valor inicial. O que não acontece na vida real, né? Tanto quando você é credor né? Tanto quando você pega um empréstimo, por exemplo, ou quando você aplica um dinheiro, né, vai ser juros sobre juros. Ou seja, passou um mês, o seu dinheiro aumentou, os juros agora serão cobrados sobre o novo valor que você tem lá. E juros simples não, é sempre sobre o valor inicial. E a fórmula dos juros simples é assim, ó, o montante é igual ao capital que multiplica 1 mais I vezes X. Bom, o que é o capital? É o valor inicial. Então, o C é o capital inicial, que é R$ 5.000. O que é o montante? É o valor final. Repara que o montante depende do tempo X. Então, é aquela história, função, uma grandeza em função da outra. O montante é em função do tempo. O que aí é a taxa decimal? Já vou comentar. E X aqui a gente já falou que é o tempo. Tá? Então, o montante X, nós não sabemos a fórmula ainda. O que eu quero dizer com taxa decimal? Foi dado no enunciado que o I é 3%. Conforme você já viu aqui mesmo, né, nas aulas, o que é porcentagem? O que é 3%? É 3 sobre 100. O nome já diz, né? 3% é 3 dividido por 100. Que se você colocar no formato de número decimal, vai dar 0,03. Como aqui tem 2 zeros, é só você chegar a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, essa aqui é a taxa percentual, só que na fórmula nós temos que colocar a taxa no formato decimal. Então, o que vem nesse I aqui não é 3, é 0,03. Vamos substituir os valores? O capital 5.000, a taxa 0,03. Vai ficar assim, ó, o montante é 5.000 que multiplica 1 mais 0,03x. Ok? Se a gente fizer uma distribuição aqui à direita, né, vulgo chuveirinho, vamos ver? 5.000 vezes 1, 5.000. Mais, copie o sinal de mais. 5.000 vezes 0,03x. Então, a gente fez a distribuição, ficou montante igual 5.000 mais 5.000 vezes 0,03x. Vamos multiplicar 5.000 por 0,03. Vai dar 150 vezes x. Então, ficou assim, o montante é 5.000 mais 150x. Eu escrevi aqui na outra ordem, passei o 150 para cá e o 5.000 para cá. Ficou 150x mais 5.000. Por que, Alex? Para a gente comparar com uma coisa conhecida. M igual a 150x mais 5.000 é do primeiro grau, uma função do primeiro grau. Parece muito com isso aqui, ó, y igual a vezes x mais b. Você lembra? Isso aqui é a equação reduzida da reta? Só que ele não chamou de y, chamou de m. Por quê? Porque no contexto aqui, o que você está calculando é o montante. Então, ele preferiu usar a letra m. Ele manteve o x para a nossa variável aqui do lado de cá. O a, que seria a inclinação da reta, é o número que multiplica x, que é o 150. E o b vale 5.000. Lembra que b é exatamente o intercepto y, ou seja, é o ponto onde a reta corta o eixo y. Então, se você lembrou disso, né, é uma reta esse gráfico aí. Né? É uma reta crescente. Então, olha só, o b está aqui, na verdade, em todos eles, né, 5.000 é o ponto onde corta o eixo y. A partir daí, nós temos uma única reta, ok? Que é essa equação aqui, representa uma única reta, portanto, não podem ser dois segmentos de reta. E por que não pode ser uma reta decrescente, além da lógica do problema, né? Porque lembra que a inclinação, que é o número que multiplica x, neste caso é 150. Quando a inclinação é positiva, você tem uma função crescente. Se fosse decrescente, a inclinação seria negativa. E se fosse uma função constante, a inclinação seria zero. Como neste caso, a inclinação é 150, que é um valor positivo, só pode ser uma única reta crescente, o nosso gráfico.
que é o que você espera, né? Você tem aqui o valor inicial do capital, 5.000, que você passou lá para o seu amigo, e à medida que o tempo passa, ele vai ter que te ressarcir mais, ok? Vamos aproveitar este exemplo para lembrar alguns conceitos importantes, que também geram muita dúvida. Bom, aqui tem uma representação gráfica de uma reta. Alex, como que você sabe que é uma reta? Porque é uma função do primeiro grau. Observa que uma função polinomial do primeiro grau. Observa que o y está elevado a 1 e o x está elevado a 1 também. Então, não pode ter potência 2, potência 3 nessa equação. Só pode ter um número que acompanha o y, que no caso é 1, um número que acompanha o x, que nesse caso é a, e um número sem nenhuma letra, que no caso é o b, ok? Este tipo de função é chamado função linear afim. Não pode ter denominador, não pode ter raiz quadrada, não pode ter potência que não seja 1, não pode ter seno, cosseno, logaritmo, nada disso. Função polinomial do primeiro grau. Esta função do juros simples é uma aplicação. Então, uma aplicação da função polinomial do primeiro grau é exatamente o tema chamado de juros simples. Esse conceito também está associado ao PA, que é a progressão aritmética, significa que você vai subir sempre o mesmo tanto. O gráfico, o formato do gráfico é uma reta e também se aplica a grandezas diretamente proporcionais. Então, esses 6 conceitos aí, função linear afim, função polinomial do primeiro grau, juros simples, progressão aritmética, reta e grandezas proporcionais, todos estão associados. E o gráfico é uma reta, ok? Bom, quando você tem juros compostos, que é a situação real de um banco, de uma aplicação, de um cartão de crédito, aí a função não é mais uma reta. O nome da função é exponencial. Não é mais um polinômio, por quê? No polinômio você tem x elevado a uma certa potência, x a 1, x ao quadrado, x ao cubo, o x está na base e o expoente é constante. Aqui é o contrário. A base é constante e o x está no expoente. Então, os juros compostos vão cair numa situação desse tipo, né? E por isso que a sua aplicação aumenta cada vez mais, ou você paga cada vez mais quando você paga cartão de crédito, está associado em termos de sequência à progressão geométrica, e essa função, essa curva chama-se exponencial. Aqui eu desenhei uma exponencial crescente, que é o que está associado a juros compostos, mas poderia ser uma exponencial decrescente. A outra função famosa que vocês conhecem é quando o grau é 2, não é 1. Y igual a x2 mais bx mais c. Bom, como está elevado ao quadrado, né, a maior potência do x que comparece, essa função é conhecida como função quadrática. Lembrando que esse a aqui não pode ser zero, tá ok? Porque se o a for zero, o que acontece? Esse termo aqui desaparece e fica do primeiro grau. Função polinomial do segundo grau. Por que polinomial? Porque nós não temos raiz, não temos aí um denominador, não temos seno, não temos cosseno, não temos tangente, não temos logaritmo. Nós só temos um número, a variável e uma potência. E temos também, sempre permitido, um termo que não tem letra. Então, aqui nós temos um termo do segundo grau, um termo do primeiro grau, que pode ou não aparecer, e um termo de grau zero, um termo constante, que também pode ou não aparecer. O formato dessa curva, parábola. Se você lembrar das raízes da parábola, né, da função de segundo grau, você vai lembrar também da famosa fórmula de Bhaskara. Ou seja, para encontrar onde que eventualmente essa curva corta o eixo x, como que era mesmo, você achava o delta B2 menos 4AC e você calculava as raízes pela fórmula x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Por que eu estou revisando isso aqui? Porque estas 3 funções, a reta, a exponencial e a parábola, são 3 curvas, são 3 gráficos, são 3 tipos de funções que comparecem muito no ensino médio, comparecem muito no Enem. É muito mais raro você ver, por exemplo, uma função de terceiro grau, uma função de quarto grau, só mesmo quando a gente estuda polinômios, ok? Então, nós vamos estudar mais no Enem sobre esse tipo de situação. Muito obrigado por sua presença. Eu sou Alex Duarte e até a próxima aula.